Livro dos Espíritos, Allan Kardec, A Vida e a Morte. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. Pode-se comparar a morte à ascensão do movimento de uma máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Porque uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte. O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formaram passam por novas combinações, constituindo novos seres, que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo-o e assimilando-o, para novamente o devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos forem destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, e da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram. Como um relógio, gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial, e só então se poderá dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim como pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais enérgicos e, de certa maneira, de vida superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a se extinguir.